Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro, componente Papo Artístico Literário. Lembrando que esse componente nós buscamos o quê? Falar sobre o nosso estado, que o professor visitante irá aqui já tocar num ponto especial. Hoje, como eu falei, temos aqui a visita do professor Bruno Guimarães. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor? Tudo bem, alunos? Bom dia para quem tiver de dia, boa tarde para quem tiver de tarde, boa noite para quem tiver de noite. E se tem aquele pessoal que gosta da madrugada, boa madrugada. Estou aqui falando para você que é do sertão, para você que é da zona da mata. Eu sinto como se estivesse abraçando o meu estado quando eu estou aqui no EducaPE. E realmente, quando o professor diz abraçar o Estado, é muito importante isso, professor, porque nesse componente, que é o Papo Artístico Literário, o próprio nome já diz, Papo Artístico Literário. Nós falamos aqui sobre a cultura pernambucana e também as ciências, é Papo Artístico Literário, científico. Mas, professor, qual será o tema da aula de hoje? Rapaz, hoje a gente vai dançar um frevo. Vou dançar aqui curtinho. A gente vai dançar um frevo porque hoje a gente vai falar sobre o Homem da Meia-Noite. Então é uma homenagem especial, em especial, é claro, a Olinda. Olinda, a Vila Linda, Olinda. Aniversariante, assim como Recife. Exatamente, irmãzinhas. Uma nasceu primeiro, outra nasceu depois e as duas passaram a vida juntinhas ali, né? Então, na tela, mais uma vez, é o Homem da Meia-Noite. Vamos saber um pouco mais sobre porque o Homem da Meia-Noite, o que ele é e a questão cultural. E ele é o aniversariante, né, do ano também. Vamos ver a data especial. Então, é isso aqui. Então, eu trago para vocês aqui um trecho, certo? Uma música de Alceu Valença, que faz aqui uma reflexão, lembra a questão do Homem da Meia-Noite, que diz justamente, é o homem da meia-noite que vem vestindo fraque e colete, gigante perna de pau, dançando na multidão com riso de manequim. Com riso de manequim, querendo até me enganar. Alceu Valença, outro nome pernambucano. A gente pode um dia falar sobre ele. E lembrar também que Alceu Valença tem uma casa também ali em Olinda. E lembrar, professor, por causa da Covid, infelizmente, neste ano nós não tivemos a questão do carnaval, não foi isso? Infelizmente, mas assim, a gente não teve para que nos anos seguintes a gente possa ter muitos carnavais despreocupados. E lembrar que nós estamos aqui sem máscara, certo? Podemos olhar para nós agora, certo? Estamos sem máscara porque justamente já fomos vacinados, mas é sempre bom o quê? Utilizar sempre a máscara, principalmente em aglomerações. E é isso aí. Então vamos falar um pouco aí sobre o carnaval, em especial a questão do Homem da Meia-Noite. Professor, na tela nós temos aqui. Vamos lá. O Clube Carnavalesco de Alegoria e Crítica ao Homem da Meia-Noite é um bloco carnavalesco, professor, uma troça e uma das mais antigas agremiações a circular nas ladeiras do sítio histórico de Olinda, conhecido pelo boneco gigante do carnaval de Olinda. Interessante que na tela nós vemos aqui esses pontos. Ele é um clube carnavalesco, certo? O nome dele, o Homem da Meia-Noite, porque já vamos saber. Por que não o Homem das 19 horas, né? Vamos ver por quê. O sítio histórico, olha aí, eles viram um sítio histórico de Olinda, certo? E lembrar que Olinda, não é isso? Aqui, como eu posso dizer, é a capital do carnaval, em Pernambuco. Então aqui, olha aí. Eita, ele está completando 90 anos, é um senhor de idade, mas que está em plena forma, viu? Por quê? Porque ele foi fundado em 2 de 2 de 1932. E é importante salientar que o Homem da Meia-Noite, ele já é uma figura icônica do carnaval pernambucano, assim como também outras agremiações, como o Galo da Madrugada, certo? O Bloco da Saudade, entre tantos outros. Hoje nós fazemos essa homenagem a Olinda, também lembrando que não só Recife e Olinda, professor, também nós temos cidades aqui do interior com a grande expressão do carnaval. Nós temos Carpina, nós temos Sertânia, nós temos Bezerros. Os Mascarados, né? O Papangu, Salgueiro também. Salgueiro. E tantas outras. Hoje, em especial, é Olinda, certo? Mas também todo o estado se sinta abraçado. Professor, falar em O Homem da Meia-Noite, os fundadores. Vamos conversar um pouquinho sobre os fundadores, né? Na tela você vê aí que um deles foi um pintor de paredes, né? Luciano Anacleto de Queiroz. O outro foi um carpinteiro, o Sebastião da Silva. E os encadernadores, o Cosmo José dos Santos e Eliodoro Pereira da Silva. Além, professor, do sapateiro
Manuel Joaquim dos Santos, o que era conhecido como, sob a alcunha, né, de Neco Monstro, né? Todos eles eram de Olinda, e você perceba que todos têm uma Formação popular. uma formação popular, eles vêm do povo. Então, o Homem da Meia-Noite, ele nasce do povo, né? Não nasce da elite, ele nasce do povão. E o interessante, mais uma vez, só para aumentar o que o senhor está dizendo, professor, porque é o seguinte, veja só, carnaval, certo? Carnaval, a arte do povo, está com o povo, que é uma expressão do povo. É por isso que se diz que Pernambuco faz um carnaval multicultural, um carnaval democrático, não é isso? Então, essa grandeza de ser justamente essa expressão popular. Mas, só para lembrar, o pintor, sapateiros, encadernadores, certo? Então, é importante lembrar essa expressão do povo, porque muitas vezes, pela televisão, nós vemos aqui até um carnaval mais elitizado em outros locais, que tem que se pagar para ir. E aqui em Pernambuco, ainda bem que há essa expressão popular. É do povo e para o povo. E multicultural. Na tela nós temos aqui o atual... O presidente, né, da agremiação, Luiz Adolfo. O que chama a atenção é o seguinte, uma agremiação que foi fundada em 1932, ela permanece viva, né? E aumentando, né? E aumentando cada vez mais, quando ele vai sair, aumenta ainda mais a quantidade de pessoas que vão acompanhar esse fenômeno, né? Que ele sai na meia-noite e aí se abre o carnaval oficialmente, né? De Olinda. E o professor acabou agora de revelar o porquê o nome. Homem da Meia-Noite, que ele sai... Ele não pode sair às 19 horas não, né? Pode não, porque tem que ser à meia-noite, porque tem uma história por trás disso, né? Mas aí a gente vai contar mais na frente. Tem paciência aí. E aqui nós temos a fotografia da sede, né? A sede que também, além de ser o lugar onde é feito o boneco, que todo ano ele troca de roupa e tal, né? Também tem oficinas culturais, que tem serviços sociais. Então, assim, ela é uma sede viva, né? E o interessante, dá para ver que fica realmente num local popular, em Olinda, no sítio histórico. E é importante salientar, como falou, justamente, ele está aumentando e entrando com a identidade, né, do estado de Pernambuco, em especial a questão de Olinda. Por falar em Olinda, é a terra dos bonecos, né? Queria só colocar um adendo, né, um parênteses, que cada boneco desse, ele pesa em torno de 50 quilos. Então tem que ter muita força nas pernas e frevo no pé para poder carregar um bichão desse. Outra coisa importante para observar que sempre há bonecos com questões sociais, né? Sempre. E você também percebe que também eles homenageiam as grandes figuras políticas, sociais, chefes de Estado, né? Ambientalista, que dá para encontrar ali a Greta. E o personagem, né, que está ali, se eu não me engano, é o Coringa, né? Aí você vê justamente essa questão. Olinda, terra dos gigantes, né? Terra dos bonecos, que também o Homem da Meia-Noite é um boneco, que nós veremos. Que grande, não é isso? E aqui, olha aí o carnaval de Olinda, certo? Carnaval de Olinda, o Homem da Meia-Noite saindo. Perceba que ele está de fraque, que ele está de gravata borboleta, ele tem um sorriso meio maroto, tal, com um dente de ouro. Por quê? Porque ele eu vou explicar um pouquinho mais na frente, ele é a cara do conquistador, do homem galante, que sai para galantear mulheres e que nenhuma mulher consegue resistir ao charme dele. Interessante, falou justamente, eu gostaria de lembrar aos nossos estudantes, veja assim, o professor falou, a indumentária dele, fraque, né? Interessante que ele não está de jeans, nem de camiseta polo, está de fraque, bem, é um galante, né? Isso é um galante. Olha aí, rapaziada, um galante. E aqui temos uma ficha técnica, professor. Ele foi fundado na cidade de Olinda, né? É uma atividade de expressão cultural, a agremiação carnavalesca Clube de Frevo, tá? E o ano de registro do Patrimônio Vivo é 2006. Por que Patrimônio Vivo? Porque a sede é viva, pessoas trabalham lá durante o ano, tal. E é uma tradição que se repete ano a ano. Realmente aí para observar que há uma organização, não é isso? Veja só, de Olinda, um registro vivo, certo? E aqui tem algumas descrições, que o senhor fique à vontade aí, professor. Ele usa fraque, cartola, gravata borboleta, dente de ouro, né? E vai passear enfeitiçando as mulheres, né? E os céus olindenses, arrancando suspiros de amor, né? E aí ele tem um significado tão forte que ele não é chamado somente de boneco, ele é mais do que um boneco, ele é um calunga. O que é um calunga? É um boneco que carrega uma carga mística, que
que carrega segredos que não chegam até a gente, que estão ligados ao candomblé, que estão ligados a algumas expressões religiosas daqui da nossa terra. E aqui nós temos o quê? A figura sorridente do cavalheiro envolto em mistérios e rituais próprios, não é isso, Exatamente. professor? Pode continuar, professor. Olha Aí eu professor, coloquei a questão. definição de calunga, né? Calunga é um elemento sagrado dos candomblés de Pernambuco, no Brasil, Pernambuco no Brasil, né? Deu origem e passou a ser figura central nos cortejos. É uma boneca, boneco, né? De madeira ricamente vestida e que simboliza uma entidade. Sem ela, o maracatu não sai. Então, o nosso homem da meia-noite, ele carrega esse status de calunga, porque tem muito mais segredos e mistérios por trás de somente uma festa que não nos chega, né? Que são ocultos, mas que ele possui essa carga religiosa e de mistérios. Então, aí até então nós já podemos observar Carnaval, Homem da Meia-Noite, Olinda, Terra dos Bonecos, Candomblé, o Calunga. A gente poderia dizer todo um simbolismo místico, religioso, certo? Pode observar, olha aí, estudante, que tal você, eu deixo como um exercício aqui, um desafio, professor, que no final você vai deixar também eu já deixo para o nosso estudante ele observar essa relação entre o Carnaval e a questão religiosa, que ele faça esse exercício e entregue ao seu professor de ensino religioso ou professor de história. E vamos prosseguir, professor? Vamos. A figura sorridente do sorridente cavalheiro, envolta em mistérios e rituais próprios, é associada ao candomblé, né? Como eu falei anteriormente, pois foi no dia 2 de fevereiro de 1932, data dedicada a Iemanjá, olha a ligação aí, que o Calunga de Madeira desfilou pela primeira vez na tradicional folia. E lembrar também que a data 2 de fevereiro está um sincretismo religioso, também tem Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Soledade. Então há esse misticismo também muito forte. É um dia então é essa abençoado. questão. E aniversariante, mais uma vez, aí um abraço a todos aqueles que seguem, né? Isso, o Homem da Meia-Noite, que são realmente aqueles que, como é que eu posso dizer, que curtem a questão do carnaval. Então vamos caminhando, professor. Foliões. Foliões. O Homem da Meia-Noite, com cerca de 4 metros de altura, é o mais antigo boneco gigante de Olinda. Nascido na categoria troça, né? Então depois ele primeiro se tornou troça, depois ele evoluiu para ser agremiação e tudo mais, né? Em 1932 passa a Clube de Alegoria e Crítica a partir de 1936. É de muitos anos, portanto, que o galanteador vem arrancando o suspiro de moças e senhoras postadas à janela para ver o amado passar. Ele próprio, em figura de gentleman, anima as ladeiras do sítio histórico desde a madrugadora invenção na longínqua década de 1930. O que eu achei interessante justamente quando aquilo arranca suspiros de senhoritas e senhoras, né? Todo mundo é um galanteador, né? E o interessante é que o tempo passa, ele está sempre ali como se fosse de fraque, não é isso? E outro, sempre de fraque, sempre elegante, andando pelas ladeiras de Olinda. E com um sorrisinho nos lábios. Aí você vê justamente, professor, essa questão da tradição, não é? Porque o fraque no carnaval, Noite de gala, galanteador. abrindo Exato. a questão o carnaval em Olinda. Exatamente. Interessante, assim como Recife tem um galo da madrugada, entre outros, Sim, né, sim. entre outros, que é importante salientar, nós temos em Olinda o Homem da Meia-Noite, entre outros blocos. Que é uma das referências, né? É uma de das Olinda. referências, é sempre importante isso. E também você, estudante de outros estados, outras cidades, aliás, que tal pesquisar um pouco também sobre as entidades, as agremiações da sua cidade? Que tal? Vamos lá, vamos caminhando, professor. Olha aí, aqui tem um pouco mais sobre onde ele sai, certo? Vamos ver aqui. Aí está escrito que ele desce as ruas estreitas do Amparo, né, aquelas Sim. ladeirinhas e tal, vai para o Largo do Bom Sucesso, testemunham a alegria e irreverência dos foliões que gastam pelo menos 4 horas para acompanhar um dos desfiles mais cobiçados da folia olindense. Então é muito tempo de frevo no pé, viu? E eu observei também as ruas estreitas do sítio histórico. Mesmo sendo as ruas estreitas, as pessoas não têm medo e estão com vontade, né? Não se intimidam, aliás. E é interessante porque a rua é estreita, mas cabe todo mundo. Todo ano aumenta a quantidade de gente, mas continua cabendo todo mundo, né? Uma pergunta agora desafiadora. Professor, o senhor já assistiu em loco lá
ao do desfile do Homem da Meia-Noite? Mais de uma vez. Mais de uma vez. Sentiu esse calor humano? Senti, e é algo fora do normal, né? As pessoas de fato curtem. Quando ele sai, tem um queima de fogos e tal, e as pessoas gritam e começa as troças a tocar o frevo. É maravilhoso. Se você não foi, aluno, peça para sua mãe e vá, viu? O interessante, eu gostaria de dizer que essa pergunta não foi programada e veja só que o professor acabou descrevendo a saída dele. Fogos, né? Ele sai pontualmente à meia-noite no sábado, partindo da sede, que é aquela que a gente viu, né? Que fica em frente à Igreja do Rosário dos Homens Pretos, no Bom Sucesso. E mais uma vez nós salientamos justamente essa questão do calor humano. Você falou calor humano à noite. À noite, né? Embora Recife e Olinda é calor o tempo todo, né, professor? Podemos prosseguir. Tá aí a foto do nosso convidado de hoje ao lado da Igreja do Rosário do Nossa Senhora dos Pretos, dos Homens Pretos, né? Eu gostaria de lembrar mais uma... Volta, por favor, professor. Volto. Lembrar, veja só, a questão do Calunga e a questão da igreja, né? Sincretismo religioso, né? Olha, o carnaval, também posso ver o carnaval e a religiosidade. Também nós vemos aí duas manifestações religiosas, né? Nós temos aí o catolicismo, nós temos aí que ele é um Calunga, tanta coisa que se pode observar. E mesclado e harmônico, né, professor? Para você ver como as coisas podem se harmonizar, se encaixar e não ter não ter conflito, né, entre as religiões, entre as tradições, as entidades e tudo mais. Isso são coisas que as pessoas botam na cabeça, né? Que é essa questão do conflito, que não, tudo pode viver em harmonia. Está aí a prova disso, né? E uma questão importante também, eu gostaria de destacar, como o nosso componente ele busca justamente mostrar essa questão da cultura pernambucana, lembrar que vários pontos da cultura pernambucana já foram debatidos aqui e serão também outros debatidos, tanto do cristianismo, quanto do candomblé, quanto das religiões de matriz africana, como de outras tradições. E festas, tá certo? Sempre. O Carnaval, São João, entre tantas festas, certo? Então vamos caminhando, professor. O local é marcado pela prática de tradições culturais de negros escravos desde a construção do templo religioso na segunda metade do século XVII. E, inclusive, foi essa primeira igreja em Pernambuco a ter irmandade de homens pretos. A igreja, no caso, por onde ele passa. Por onde ele passa, exatamente. Nenhuma estranheza, portanto, quanto à ligação do Calunga com o candomblé, mesmo que a aura de misticismo se misture à irreverente balbúrdia momesca, né, momesca ligada ao carnaval, em meio a orações e oferendas com a troca de roupas do Calunga nos preparativos do sábado à tarde. E é importante lembrar mais uma vez que todos os anos ele muda a roupa, há uma homenagem. E ninguém tem acesso a isso, viu? Só sabe na hora que ele sai para o desfile. Surpresa, e parece que e quando ele sai, há toda aquela expectativa, a saída do homem da meia-noite. Exatamente. Posso seguir, professor? Pode, professor. Vamos embora. A existência do grupo carnavalesco se deveu a uma dissidência, olha, que eu falei que era importante, tá? De integrantes na troça carnavalesca mista Cariri, fundada em 1921, e aquela época era quem abria o carnaval, saindo às 4 da manhã do domingo. Então veja, na realidade a troça do Homem da Meia-Noite nasceu por conta de uma briga interna que teve na troça carnavalesca mista do Cariri, que era oficialmente quem abria o carnaval de Olinda, né? O exímio entalhador Benedito Bernardino da Silva, ou Benedito Barbaça, o encardenador Cosmo José dos Santos, o pintor de paredes Luciano, são aqueles que a gente falou antes, né? Acompanhados de Sebastião e Eliodoro, e o sapateiro Manuel José, apelidado de Neco Monstro, né? Ao se sentirem excluídos da diretoria da troça, decidiram criar uma nova agremiação que desse uma rasteira no Cariri, conforme conta o pesquisador Olímpio Bonaldo Neto, né? No livro Os Gigantes Foliões em Pernambuco. E aí, por que ele fala nessa questão da rasteira? É interessante, porque ele botou o bloco para sair antes da troça. E aí, na realidade, quem está abrindo o carnaval agora é o Homem da Meia-Noite, né? Que sai exatamente à meia-noite. À meia-noite, porque ele tinha que sair antes para abrir o carnaval antes da troça mista da Cariri e dar essa rasteira, foi o que ele falou aí no texto, né? Podemos prosseguir.
Quanto ao surgimento do boneco olindense, pelo menos duas versões explicam a genealogia do fenômeno. Uma delas acredita ao cinéfilo e fundador Luciano Anacleto, ele era doido por cinema, professor. E a inspiração a partir do filme O Ladrão da Meia-Noite. A outra, né, a segunda, atribui Benedito Bernardino, fundador e autor do hino da agremiação, a construção do Calunga a partir de alegado flagrante de certo namorador. Então ele tinha uma fama de namorador, ele passou isso para o boneco, né? Alto, elegante e sorridente, que andava principalmente na madrugada do sábado para domingo, sempre de verde e branco, com chapéu preto e um dente de ouro. Isso na época, isso era... 1930. E lembrar justamente, são pontos, né, porque tão antigos da história que permanecem. O interessante, mais uma vez, é a permanência de ele estar até hoje, né, no auge dos seus 90 anos. E vamos prosseguir. E podemos passar mais, professor, que a questão, lembrar, isso que eu gostaria de mostrar ao nosso estudante. Olha aí, primeiro homem da meia-noite. Na tela aí você pode ver o primeiro desfile, né? Do Homem da Meia-Noite na década de 30. Veja justamente é o seguinte, como a evolução, né, do próprio boneco continua ainda hoje. Inclusive, professor, ficou mais leve, né? Porque foram mudados os materiais e tal, porque era muito pesado, chegava a ter 60 quilos. E aí eles foram trocando alguns materiais, fazendo uma engenharia interna para que o carregador sofresse um pouco menos. Pouco menos, né? E essa situação justamente, aí que é carnaval, todos temos que aproveitar, tá certo? O interessante é essa questão. Mais uma vez, a gente vê o seguinte, como muitas vezes um bloco, ele se encarna na identidade de uma cidade, da identidade cultural, assim como o Homem da Meia-Noite, ele está associado a Olinda. Exato. É porque não faria sentido sair em outra cidade, Exatamente. em Olinda. Emergiu do povo, né? Então é a cara do povo. Vamos lá, vamos caminhando. É evidente que o boneco passou por um processo de reengenharia, conforme eu falei, a fim de perder peso, mas não foi perder peso de barrigudinho feito aqui o professor Bruno, né? Perder peso no sentido dele ter uma estrutura mais leve para poder exigir menos do seu carregador, né? Um dos mais ilustres carregadores foi Alcides Honório dos Santos, o Cidinho, que durante mais de 4 décadas, gente, mais de 4 décadas, deu a vida e alma ao boneco. Bastos, Botão, Henrique Alabamba, Amaro de Biluca, Paulo XIX, Pedro Garrido compõem a galeria dos chapeados, né, que são os carregadores, do Homem da Meia-Noite. Veja só a questão de tantos outros, certo, que passaram, a questão histórica mesmo, não é isso? E veja que perdurando até hoje, isso aqui é um fenômeno popular, realmente. É um fenômeno, 90 anos e ainda está saindo, é um fenômeno popular. E é interessante que aqui hoje, no nosso bate-papo, justamente é isso aqui, tentar mostrar um pouco sobre essa cultura. Professor, eu gostaria que o senhor desse aqui um desafio. Darei, eu quero que você, conforme o professor falou, investigasse essa questão da religião e da festa de Momo, tá certo? E que também investigasse melhor como foi construída a identidade do boneco de Olinda, né? Que você explorasse melhor essa questão do fato de um dos fundadores ser cinéfilo, procurasse assistir o filme O Ladrão da Meia-Noite e fizesse um resumozinho e entregasse para o seu professor de história. É isso aí. Então, por hoje é só essa pequena homenagem a Olinda, a Pernambuco, ao Carnaval. Forte abraço do professor Robson, do professor Bruno Guimarães.